Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é relacionada à neuroanatomia e também relacionada à neuropsicologia, onde nós vamos trabalhar o sistema límbico. Tá? Então nós vamos entender o sistema límbico relacionado também às emoções. Né? Nós vamos entender que o sistema límbico é o que gera as emoções, que produz as emoções. Tá? Então nessa primeira parte, porque o sistema límbico eu vou dividir ela em 3 partes. Tá? Então essa primeira parte eu vou falar sobre o que são emoções, teorias das emoções, tá? E as estruturas propriamente dito do sistema límbico. Na parte 2, eu vou falar especificamente sobre o circuito de Papez. Então, um circuito formado por um conjunto de estruturas, por onde a informação entra e percorre por essas estruturas, até sair novamente para o córtex cerebral, gerando assim os aspectos emocionais das informações. Tá? E depois, na parte 3, eu vou trabalhar com vocês especificamente a função de cada estrutura relacionada com o sistema límbico. Então nós vamos entender quais são as funções do hipocampo, por exemplo, do giro do cíngulo, do corpo amidaloide, da área septal, do núcleo accumbens, do córtex pré-frontal e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, espero que vocês gostem dessa videoaula, espero que vocês entendam e façam um bom uso dessa aula. E vamos lá então para mais essa aula aí, né, de sistema límbico, parte 1, emoções e estruturas do sistema límbico. Bom, pessoal, quando nós começamos a falar então sobre as emoções, nós temos que entender que desde Charles Darwin, lá, né, em 72, ele já dizia alguma coisa sobre a evolução das emoções. Então, o que ele disse no livro dele, A Origem das Espécies? Ele falou o seguinte: algumas das ações que reconhecemos como exprimindo certos estados de espírito, ou seja, emocional, são resultados diretos da constituição do sistema nervoso, ou seja, então todas essas emoções são derivadas, são originadas do sistema nervoso, tá? E foram, desde o início, independentes da vontade, ok? Então, isso ele colocou que a expressão das emoções no homem e nos animais, né? Então esse livro, né, que ele escreveu, esse artigo que ele escreveu, falando sobre a teoria das evoluções. Então, o que ele quis dizer aqui? Que, primeiro, as emoções são produzidas pelo nosso sistema nervoso. Em segundo lugar, as emoções elas são independentes da nossa vontade. Por que ele quis dizer isso? Porque o que acontece? As nossas emoções, nós vamos entender mais para frente o que são emoções, mas as emoções elas são geradas, elas são originadas no nosso sistema nervoso relacionado a uma informação que entrou, ok? E muitas das vezes, particularmente, quase que 100% das vezes, essas emoções geradas independem da nossa vontade. O que depende da nossa vontade? Deixar essas emoções interferirem no nosso fisiológico, no nosso estado mental. Tá? Mas produzir as emoções é algo que vai acontecer independente da nossa vontade pelo sistema nervoso. E isso acontece, ou seja, as emoções acontecem não somente em nós, seres humanos, mas também nos animais, como disse o próprio Charles Darwin. Tá? Além disso, existem duas teorias muito estudadas e muito utilizadas aí sobre as emoções. Então nós temos a teoria de James Lange e temos a teoria de Cannon Bird. Tá? Então James Lange ele disse o seguinte, que um indivíduo qualquer, quando recebe um estímulo que de alguma forma o afeta, ele vai sofrer alterações fisiológicas perturbadoras, como palpitações, falta de ar, angústias, etc. E é precisamente o reconhecimento desses sintomas pelo cérebro que gera a emoção. Então, em outras palavras, o que ele quis dizer? Que as sensações físicas, ou seja, as alterações fisiológicas,
são as emoções. Tá? O que acontece? Essas alterações fisiológicas, elas vão acontecer a partir do momento em que o estímulo entrou no sistema nervoso central. O que vai acontecer depois do nosso córtex cerebral perceber conscientemente que aquela alteração fisiológica está relacionado a um determinado tipo de estímulo, é o que nós temos então conscientemente sobre emoção. Então, por exemplo, eu sei que eu estou com medo. Por quê? Porque aconteceu toda uma alteração fisiológica no meu corpo, né, ativando ali o sistema simpático. Né? Quem não lembra ainda muito bem do sistema simpático, tem uma videoaula minha sobre sistema nervoso autônomo, falando sobre sistema simpático e parasimpático, então dá uma olhadinha lá e dá uma relembrada para vocês entenderem, tá? Mas o sistema simpático ele causa algumas alterações fisiológicas, principalmente, né, palpitações, falta de ar, sudorese, dilatação de pupila, né, aumento da glicose, aumento da produção de adrenalina, glicorticoides, tá? E o que vai acontecer? Então o indivíduo ele percebe que ele está com medo, por quê? Porque ele percebeu as alterações fisiológicas do corpo dele, mas ele percebeu que essas alterações fisiológicas foram originadas de acordo com um estímulo que ele recebeu que ele identifica como medo. Por exemplo, alguém entrando na casa dele durante a noite. Ou ele sendo assaltado. Ou ele perdendo o controle do carro e, né, quase batendo num outro carro. Né? Então, o medo ele tem, né, N fatores que podem ocasionar essas alterações fisiológicas e essa emoção do medo. Tá? Então, ele sente as alterações fisiológicas em primeiro lugar e depois o córtex cerebral recebe tanto as alterações fisiológicas como aquela informação, né, que originou essas alterações fisiológicas, que já passou pelo sistema límbico e chegou ao córtex cerebral. Então, lá no córtex cerebral, ele vai juntar as duas informações. O estímulo propriamente dito e as alterações fisiológicas. Então, ali ele vai gerar uma emoção. E essa emoção pode ser medo, pode ser raiva, pode ser angústia, pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser raiva, enfim, pode ser vários tipos de emoções aí. Tá? Em 1929, Walter Cannon, ou seja, Cannon Bird, né? Cannon, que é do Walter Cannon, e Philip Bird, né? Que daí postularam essa outra teoria. Então eles refutaram a teoria de James, apresentando uma nova teoria, uma outra teoria, que, por sua vez, foi pouco depois modificada por Philip Bird. Então por isso que nós temos essa outra teoria, Cannon-Bird, né? Walter Cannon e Philip Bird. Então, primeiro foi James Lange que disse que, primeiro, uma informação gera uma alteração fisiológica e depois o córtex cerebral é que junta essa alteração fisiológica com o estímulo e gera uma emoção consciente do que aconteceu. Já Cannon-Bird diz o seguinte, que quando o indivíduo se encontra diante de um acontecimento, ou seja, de um estímulo, que de alguma forma o afeta, esse impulso nervoso atinge inicialmente o tálamo. E aí a mensagem se divide. Uma parte vai para o córtex cerebral, onde vai originar a experiência subjetiva, ou seja, consciente dessa informação, medo, raiva, tristeza, alegria e, né, outras ainda. E uma outra parte dessa informação que sai agora do tálamo, ele vai para o hipotálamo, que vai desencadear alterações fisiológicas. Ou seja, por essa teoria do Cannon-Bird, ele diz que as reações fisiológicas e a experiência emocional, ou seja, a emoção consciente propriamente dito, são simultâneas, acontecem ao mesmo tempo. O problema é que não acontece no mesmo tempo. É aí que nós vamos entender nessa aula. E outro erro também do Cannon-Bird foi considerar a existência do centro. Como diz, o tálamo é o centro para gerar emoção. Não é. Não é. Tá? O tálamo vai retransmitir essas informações para o córtex.
O córtex primário vai receber a informação, o córtex secundário vai processar essa informação, e aí do córtex secundário essas informações entram no sistema límbico, mais precisamente no circuito de Papez, que vai ser a parte 2 dessa sequência de videoaulas. E ali nesse circuito de Papez é que essas informações vão incorporar aspectos emocionais, aspectos positivos e negativos relacionados a essa informação. E é ali no sistema límbico, no circuito de Papez, que vai ser originado, antes dessa informação voltar para o córtex, ela vai já acionar o hipotálamo, desencadeando alterações fisiológicas. E depois que essa informação que sai do circuito de Papez volta para o córtex cerebral, o córtex também recebe as alterações fisiológicas. Então, a teoria mais aceita na neurofisiologia é a do James Lang. Tá? Mas é interessante vocês saberem que existem essas duas teorias, porque isso é muito cobrado, né? Na área da psicologia, na área da psiquiatria, ok? Então é interessante vocês saberem que existem essas duas, porém que Cannon Bird ele meio que se equivocou aqui. Primeiro porque ele disse que o tálamo seria o centro desencadeador das alterações fisiológicas e das emoções, e não é bem o caso, porque nós sabemos que o tálamo, a única função dele é retransmitir as informações para o córtex cerebral e tem a função de percepção das informações. Ele só percebe que alguma informação entrou no sistema nervoso central, mas ele não tem a capacidade de interpretar essas informações e muito menos de acionar o hipotálamo para desencadear alterações fisiológicas. Quem aciona o hipotálamo, no caso, é a amígdala cerebral. Tá? Hipocampo que se conecta com a amígdala cerebral, e a amígdala cerebral é que estimula o hipotálamo. Tá? Então, nesse caso aqui envolvendo o sistema límbico. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nessa imagem nós temos aqui, né, uma representação tanto da teoria de James Lang quanto da teoria de Cannon Bird. Então vejam só, o indivíduo, né, os olhos do indivíduo captaram uma informação sensorial, um estímulo sensorial, né, impactante, ou seja, um tubarão com a boca aberta vindo na sua direção. Tá? E olha o que James Lang disse, que primeiro essa informação gera uma expressão fisiológica, né, uma alteração fisiológica, tanto a nível fisiológico corporal, quanto também expressões, né, corporais, expressões faciais, e depois essas informações vão para o córtex cerebral, e é lá no córtex cerebral que eu vou ter a experiência emocional, ou seja, é lá no córtex cerebral, depois que ele juntou as duas informações, ou seja, alterações fisiológicas com a informação, é que ele gerou o quê? O medo, tá? Fear, medo, ok? E isso serve para todas as outras emoções. Já Cannon Bird disse o contrário, que primeiro essa informação vem para o córtex cerebral, ocorre então a origem, né, da experiência emocional. Então primeiro ele gera o medo conscientemente lá no córtex e depois ele gera uma alteração fisiológica, tá certo? Lembrando mais uma vez que essa teoria Cannon Bird ela está equivocada e que a mais certa, a mais considerada, né, tanto aí já provado neurofisiologicamente, é a de James Lang, ok? Muito bem, então o que seria a emoção? A emoção propriamente dito, nada mais é do que experiência subjetiva. O que é uma experiência subjetiva? É algo criado no nosso córtex cerebral. É algo criado no nosso cérebro. E por que nós chamamos de subjetivo? Porque é algo que não dá para você mensurar, não dá para você comparar, porque o medo que eu sinto é diferente do medo que uma outra pessoa sente, mesmo estando relacionado ao mesmo estímulo. São diferentes a interpretação de cada um. Tá? E subjetivo por quê? Porque é algo não palpável. Tá? O fisiológico, alterações fisiológicas, é visível.
Você consegue visualizar as alterações fisiológicas, você consegue mensurar a pressão arterial, batimentos cardíacos, frequência respiratória. Só que a emoção subjetiva criada lá no meu cérebro, medo. Tá, mas você sentiu medo, mas eu não senti medo. E é o mesmo estímulo. Então é muito subjetivo, é muito particular de cada cérebro. Tá? E essas experiências subjetivas são acompanhadas de alterações fisiológicas, ou seja, as alterações fisiológicas, depois que vão em direção ao córtex cerebral, é lá no córtex cerebral que vai ser originado então a experiência subjetiva. Medo, alegria, tristeza, enfim. Tá? Responsáveis então por essas alterações fisiológicas e experiência subjetiva. A amígdala cerebral, que nós vamos entender o que a amígdala cerebral faz, né? Mas já adianto que ela é o centro identificador do perigo e análise das informações em relação a positivo e negativo, né? Prazeroso ou desprazeroso. O hipotálamo, que é uma parte do diencéfalo, né? Quem não se lembra dessa parte, tem uma videoaula minha no canal, no YouTube, no meu canal, que fala sobre hipotálamo, tá? Então, hipotálamo tanto parte 1, parte 2, quanto parte 3. Então, ali você vai entender o que o hipotálamo faz. E também o tronco encefálico, porque está relacionando aí a formação reticular. Também tem uma aula sobre formação reticular. Quem não se lembra, dá uma corridinha lá e dá uma relembrada sobre a formação reticular, ok? Não somente a formação reticular, como também núcleos de reflexos, né? Reflexo do vômito, reflexo vasomotor, reflexo da respiração. Tá? A integração do córtex cerebral com regiões subcorticais e periféricas é o que geram, então, as emoções, né? Ou seja, toda essa experiência subjetiva. Porque o córtex cerebral vai integrar as alterações fisiológicas que ele recebeu, que já foi originado, vai pegar então informações das regiões subcorticais, no caso do sistema límbico, tá? E lá no córtex mesmo é que vai ser gerado então a emoção propriamente dito. Quais são as funções da emoção? As emoções, elas têm funções de sobrevivência e de comunicação social. Tá? Por que sobrevivência? Porque é através das emoções de medo, raiva, alegria, ansiedade, enfim, que o indivíduo e que o animal também consegue então reagir. Né? Imagina você estar nadando num lago e você observa um crocodilo, por exemplo, e não te gera uma emoção de medo. Você está ali tranquilo, o crocodilo vem e te mata, né? Ou seja, te preda, ok? Então você automaticamente morreria. Então, graças às emoções é que nós temos a capacidade de sobreviver. Né? Eu vejo algo, gera uma alteração fisiológica de medo, por exemplo, e lá no meu córtex cerebral eu associo, opa, essas alterações fisiológicas estão relacionadas ao leão, por exemplo. Então, pera lá. Então eu tenho que saber que eu tenho que ficar longe desse leão aí, porque eu não senti algo muito bom dentro de mim, não. Tá? Então, faz você ter a questão da sobrevivência. E também a comunicação social, porque a nossa comunicação social, ela é baseada nas emoções, né? Como é que você pode se relacionar com alguém se você não tem um aspecto emocional em relação a ela? Seja boa ou seja ruim, né? Então, tudo através na comunicação social é necessário você ter então ali as emoções para que você possa então demonstrar emoções tanto boas quanto ruins numa comunicação social, na interação social, tá ok? Bom, então as emoções, tipos de emoções, né? Nós temos aí raiva, medo, alegria, tristeza, amor, ódio, desprezo, inveja, pânico e etc. Né? Existem vários tipos de emoções. E lembrando o seguinte, tá? De acordo com a neurofisiologia, neurobiologia, tá? E até isso eu comento muito com os meus alunos e eles acabam até ficando meio sem entender, mas vocês vão entender agora. Emoção, tá? Raiva, medo, alegria, tristeza, amor, ódio. Isso aqui
tá? São denominações que o próprio ser humano criou para designar essas alterações fisiológicas relacionadas a um estímulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as alterações fisiológicas, por exemplo, desencadeadas pelo medo, são as mesmas alterações fisiológicas desencadeadas pelo êxtase, ou seja, alegria em excesso. Tá? Então, quando você está muito excitado, você está feliz demais, contente demais com algo, você tem um tipo de alteração fisiológica. Mas quando você está com medo de algo, você vai ter a mesma alteração fisiológica, ou seja, acionou o sistema simpático. Qual é a diferença então aí agora? A diferença é como o meu cérebro vai interpretar. Não, pera lá. Essa alteração fisiológica que eu tive me desencadeou o medo. Por quê? Porque eu tive uma alteração fisiológica porque eu acabei de dar de topo ali de cara com um assaltante. Opa, então pera lá. Então aí é medo. Agora, essa alteração fisiológica que eu tive me deu, por exemplo, aqui a alegria. Mas por que você sabe que é alegria, que é o êxtase, que é a felicidade demais? Porque, mano, eu acabei de ganhar um carro. Então, pera lá, então, se as alterações fisiológicas são as mesmas, como é que eu consigo distinguir cada uma? Quem distingue é o meu cérebro, é a experiência subjetiva de cada cérebro. Tá? Então, lá ele consegue diferenciar. Essa alteração fisiológica foi por esse estímulo. A mesma alteração fisiológica foi por outro estímulo. Então, o meu cérebro consegue distinguir isso aí. E claro que o ser humano, desde que é ser humano, ele tem que nomear as coisas, ele tem que denominar as coisas, ele tem que diferenciar as coisas. Então, foi a partir daí que surgiu as denominações de raiva, medo, alegria, tristeza, de acordo com a intensidade das alterações fisiológicas e de acordo com as informações, com os estímulos que geraram essas alterações fisiológicas. Né? Porque se nós analisarmos um bebê recém-nascido, ele vai ter alterações fisiológicas variadas, tá? E as alterações fisiológicas dele, agora você para analisar. Um bebê recém-nascido, ele tem uma capacidade cerebral de identificar se essa alteração fisiológica dele é relacionado ao medo, ou se é relacionado à tristeza, ou se é relacionado ao amor? Não, ele não tem capacidade de distinguir isso. Porque, na verdade, existem emoções inatas, né, os sentimentos inatos que caracterizam o nosso sistema nervoso, que é o prazer e recompensa. A intensidade desse prazer e recompensa é que vai determinar o quê? Os tipos de emoções. Se eu tenho muito prazer e muita recompensa em algo, eu tenho alegria. Eu tenho prazer. Agora, se eu não tenho, eu começo a ficar triste. Ou até mesmo com raiva. Ou até mesmo com ódio. Tá? Desprezo, inveja e assim sucessivamente. Tá? Então as emoções, falando neurofisiologicamente, neurobiologicamente, essas denominações não existem para o nosso cérebro. O que existe são alterações fisiológicas e o tipo de estímulo que desencadeou essas alterações fisiológicas. E, obviamente, a intensidade com que essas alterações fisiológicas aconteceram. Tá certo? E o que acontece? Toda emoção, né, todo sentimento que ele é positivo, ele gera um prazer e recompensa. E automaticamente você vai querer repetir para você sempre sentir prazer e recompensa. É isso que acontece em situações, por exemplo, de uso de drogas, tanto ilícitas quanto lícitas. Né? Por exemplo, o prazer de comer um bolo de chocolate. Por quê? O bolo de chocolate, o chocolate, ele aciona uma via cerebral que dispara uma grande quantidade de dopamina, estimulando áreas relacionadas ao prazer e recompensa e ao bem-estar. Então, cada vez que você come e você sente prazer e recompensa, você quer comer mais, você quer fazer mais. O contrário, por exemplo, se algum sentimento, alguma emoção for negativa. Você começa a, o quê? A ter uma punição e não querer fazer mais. Tá? Então você começa a se punir, você começa a evitar essas
esses estímulos que geram essas emoções negativas, tá certo? Bom, toda emoção ela tem dois tipos de manifestações que acontecem, tá? Fisiologicamente falando. Nós temos uma manifestação autônoma e uma manifestação motora. Tá? A manifestação autônoma ela depende muito do tipo da emoção e do indivíduo. É aquilo que eu já comentei no slide anterior. O mesmo estímulo ele pode gerar o medo em uma pessoa e pode não gerar nada em outra pessoa. Exemplo, montanha-russa. Tem pessoas que sentem muito prazer em andar na montanha-russa. E tem pessoas que morrem de medo de andar de montanha-russa. O mesmo estímulo para duas pessoas diferentes geram alterações autonômicas diferentes. Tá? Então depende muito do tipo da emoção, do tipo do estímulo e do indivíduo. Tá? E existe a manifestação motora. Tá? Então, em alguns casos, algumas emoções elas geram movimentos involuntários, por exemplo, quando nós levamos um susto, tá? Ou no ato do medo, da raiva, que a gente pode acabar tendo movimentos motores involuntários, ou ele pode desencadear um movimento, um movimento motor voluntário complexo. Tá? Então, involuntário, quando você leva um susto, por exemplo, você recebeu um estímulo inesperado, gerou uma alteração fisiológica do medo, né? Ou seja, acionou o sistema simpático, automaticamente o estímulo foi bem intenso, gerou uma manifestação motora involuntária para você se defender. Voluntário complexo, por exemplo, eu recebi um estímulo, por exemplo, estou na montanha-russa, tá? Qual que é a minha manifestação motora? É eu me grudar totalmente no banco ou na barra, né, de segurança e travar, né, para que eu não me solte, para que ocorra tudo, né, perfeitamente. Outro exemplo de movimento voluntário, por exemplo, né, complexo, quando você se depara, por exemplo, com um assaltante. Tem muitas pessoas que têm uma ação involuntária de sair correndo ou de partir para cima do assaltante, e outros eles acabam tendo um movimento voluntário complexo. Então ele analisa a situação e aí todos os movimentos dele é cauteloso, é devagar, ele consegue agir como se fosse natural, como se nada estivesse acontecendo. Então ele consegue complexar ali os seus movimentos, tá certo? Então isso aqui é em relação a padrões característicos de manifestação. Ou ela pode ser uma manifestação autônoma, que são as alterações fisiológicas, simpático parasimpático, ou manifestações motoras, movimentos involuntários ou movimentos voluntários. Agora, nós temos respostas emocionais imediata e prolongada. O que seria uma resposta emocional imediata? É uma alteração autônoma e motora que acontece no início, né, da emoção, ou seja, diretamente relacionado com o estímulo. Então, o que você vai sentir aqui agora é porque você está realmente presente, né, na presença desse estímulo. Parou o estímulo? Parou as manifestações autônomas e motoras. Agora, a resposta emocional prolongada, aí é quando essas alterações autônomas fisiológicas, né, envolvendo hormônios, sistema imunológico e fisiológico, permanecem por muito tempo, mesmo não estando presente do estímulo. E isso é o que nós chamamos de ansiedade, de estresse. Tá? Então, quando você tem memórias que ficam sempre acionando o sistema límbico, gerando essas respostas emocionais, mesmo que você não esteja mais presente daquele estímulo, e essa memória for uma memória que estimule o sistema simpático, prolongadamente você vai ter a ansiedade e o estresse, causando vários tipos de problemas fisiológicos. Úlceras, infartos, derrames, né? Ou seja, acidentes vasculares,
encefálicos, gastrite, artrite, fibromialgia, enfim, né? N problemas. Agora, se aquelas memórias forem memórias ruins, né, negativas, relacionadas ao sistema parasimpático, então, e tiver prolongado, vai te gerar o quê? Depressão. Tá? Então, pode te gerar uma depressão, ok? Então, nós temos manifestações fisiológicas que são autônomas e motoras, e nós podemos ter uma reação emocional imediata, que é relacionada ao estímulo. O estímulo aconteceu, tem essas alterações, o estímulo passou, as alterações somem. E nós temos a resposta emocional prolongada. O estímulo veio, desencadeou alterações, o estímulo foi embora, mas as alterações continuam. Porque você não consegue parar de pensar e de relembrar sempre aquele estímulo que te causou aquele problema. Tá? Bom, em algumas experiências em animais realizadas, né, para se estudar isso aí, foi feito, então, por exemplo, uma retirada dos lobos temporais, os lobos, né, mais laterais aqui, envolvendo o hipocampo, o giro parahipocampal e o corpo amidaloide. O que eles observaram? Que ocorreu uma domesticação completa. Ou seja, o animal, no caso, na experiência, ele ficou um animal dócil. Ele não tinha mais raiva, ele não tinha mais estresse, ele não tinha mais ansiedade, ele não tinha mais irritabilidade, só que em contrapartida afetou o quê? Áreas secundárias da visão que estão presentes no lobo temporal. Perversão alimentar, então ele já começou a não ter mais distinção do que comer e comer demasiadamente. Tendência oral e hipersexualidade. Tudo isso porque está relacionado ao hipocampo e corpo amidaloide. Tá? E esses sintomas são mais devidos à lesão do corpo amidaloide do que propriamente dito o hipocampo. Mas o hipocampo também está relacionado pela questão da memória, né? Pela questão da memória que influencia ali o corpo amidaloide nas tomadas de decisões emocionais, tá certo? Bom, então o que seria nosso sistema límbico? Nós falamos até agora sobre as emoções, o que são as emoções, né? Como nós podemos distinguir as respostas emocionais imediatas, prolongadas, que tipo de alterações que ocorrem nas emoções? Alterações autônomas, ou seja, fisiológicas, e também alterações motoras, né? Falamos aí das teorias emocionais, tanto de James Lang quanto de Cannon Bird, né? E definimos aí o que é as emoções, né? E para que elas servem. Agora vamos entender o que é o sistema límbico, ou seja, o principal, né, circuito aí, conjunto de estruturas que geram essas emoções. Então Paul MacLean, ele aceitando em sua essência a proposta de Papez, né? Então Papez ele também já tinha determinado isso, criou-se então a denominação de sistema límbico e acrescentou novas estruturas ao sistema que antes não tinha na proposta de Papez. Tá? E daí quais são essas estruturas que foram acrescentadas? Córtex órbito-frontal e médio-frontal, que pertencem à área pré-frontal, a parte mais anterior do nosso cérebro, o giro parahipocampal, né? E importantes estruturas subcorticais, como por exemplo a amígdala cerebral, o núcleo mediano do tálamo e o núcleo anterior do tálamo, a área septal, núcleos basais e também a formação reticular do tronco cerebral. Então o sistema límbico ele compreende todas essas estruturas cerebrais, ou seja, um conjunto de estruturas que estão relacionadas com comportamentos emocionais, comportamentos sexuais, aprendizagem, memória, motivação e também respostas homeostáticas, ou seja, respostas fisiológicas. Tá? O sistema límbico ele faz uma integração das informações sensitivos sensoriais com o estado psíquico.
tá? Atribuindo, olha que interessante, atribuindo conteúdo afetivo a esses estímulos. Lembrando que conteúdos afetivos podem ser positivos ou negativos, tá? Registrando e relacionando as informações com as memórias já existentes, né? Levando à produção de uma resposta emocional adequada, consciente e também vegetativa. Tá? Então, o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas, tá? Que estão relacionadas com os comportamentos emocionais, a aprendizagem e tal, e que atribuem um conteúdo afetivo às informações, aos estímulos que entraram no sistema nervoso e que foram para o sistema límbico. Tá certo? Bom, quais as funções do nosso sistema límbico? Controla atividades em várias regiões cerebrais. Nós vamos ver, né, a partir da parte 2 de sistema límbico, que as estruturas do sistema límbico controlam outras estruturas cerebrais. Por exemplo, a amígdala cerebral controla o hipotálamo, e o hipotálamo controla o sistema fisiológico e o sistema endócrino, tá? E o sistema autônomo, simpático e parasimpático, tá? O sistema límbico também está relacionado com a motivação para a aprendizagem. Por quê? Porque para que eu possa aprender algo, eu tenho que ter uma motivação. Em que sentido? Emocional. Eu tenho que sentir um certo interesse e essa informação ela tem que ter uma certa intenção, uma intensidade afetiva, né, ou emocional, dizendo, para que eu possa aprender. E quando isso acontece, eu consigo aprender muito mais facilmente e muito mais duradouro do que uma outra informação a qual eu não tenho nenhuma característica motivacional ou emocional para aprendê-la. Tá? Também está relacionado com o prazer e punição, né, o prazer e recompensa, né? Agrado e desagrado, afetividade, então é graças ao sistema límbico que nós conseguimos ter afetividade por outras pessoas, por objetos, por lugares, por situações, tá? Porque se nós não tivéssemos o sistema límbico gerando acrescentando conteúdos afetivos às informações, todas as informações seriam nada mais, nada menos do que meras informações. Não teriam um significado para nós as informações. E o que é mais interessante, o que é mais legal, é que cada cérebro, cada indivíduo, ele vai ter um tipo de afeto para um determinado estímulo. O mesmo estímulo que para mim pode gerar um afeto prazeroso, para outro pode gerar um afeto desprazeroso. Ok? Está envolvido também com o lúdico, ou seja, a capacidade de brincar, de relacionar o abstrato, né? Entender a questão da situação ali para você poder desenvolver, né, todas essas brincadeiras, imaginações, enfim. Está relacionado também com a memória, porque uma das estruturas que formam o sistema límbico, no caso o hipocampo, está relacionado com a consolidação da memória de curto prazo e também é a estrutura que é acionada quando nós precisamos evocar memórias de longo prazo. E automaticamente é o sistema límbico que gera os sentimentos. Ira, raiva, paixão, amor, ódio, alegria, tristeza, né? Enfim. Então vejam que o sistema límbico ele vai gerar um sentimento, além disso ele vai gerar uma alteração fisiológica e depois o nosso córtex cerebral vai receber esses sentimentos, ou seja, essas informações acrescentadas, conteúdos afetivos, emocionais, junto com as alterações fisiológicas. E lá no nosso córtex cerebral é que então a emoção vai ser gerada. Tá?
Bom, então quais são os componentes ou as estruturas do sistema límbico, né? Então, como já foi proposto, existem estruturas corticais que fazem parte diretamente do córtex cerebral e estruturas subcorticais que estão abaixo do córtex cerebral. Então, como estruturas corticais, nós temos o córtex pré-frontal, que é a parte mais anterior do nosso cérebro, tá? Nós temos o giro do cíngulo, que é uma estrutura cortical medial, né, na verdade, que fica voltado para o meio, né? Então, existe dois giros do cíngulo, um direito e um esquerdo, que os dois são voltados para o meio, né, do nosso cérebro. Nós temos o hipocampo, né, ó, essa estrutura aqui, ó, hipocampo, né, ó, hipocampo, que está relacionado com a consolidação da memória de curto prazo, com a evocação também de memórias de longo prazo. Tá? Nós temos o uncus, né, que é uma dilatação aqui do hipocampo, e esse uncus é onde nós temos ali o centro olfativo, que também está relacionado com o sistema límbico, que nós vamos ver mais à frente, né, mais precisamente na parte 2 desta videoaula de sistema límbico, que o olfato, né, o cheiro, ele é a única informação que é mais rápida na questão de acionar esse sistema límbico e gerar uma emoção, ou seja, uma alteração fisiológica e depois uma emoção consciente. Tá? Então, o uncus também está ali relacionado, né, que é a dilatação anterior do hipocampo. A área septal, que é, aqui nós temos ó, o giro do cíngulo, certo? E o giro do cíngulo está vindo em direção à parte anterior, ele faz uma curva, ó, um S, e a hora que ele fica reto aqui, ó, tá? Anterior aqui ao hipotálamo, nós temos a área septal, tá certo? Área septal. Ok? Então, a área septal está relacionada com o prazer. Então, todo o estímulo prazeroso eu tenho acionando esta área septal. E também nós temos a ínsula, que é o lobo da ínsula, né? Que é este lobo aqui que eu vou falar no próximo slide, ok? E nós temos então as regiões subcorticais, as estruturas subcorticais do sistema límbico. Então aqui nós temos o corpo amidaloide, que está conectado anteriormente com o hipocampo, né? E nós sabemos que o corpo amidaloide está relacionado com a identificação do perigo, né? Ou seja, de informações negativas, mas também detecta informações, ou seja, aspectos positivos das informações. Núcleo anterior do tálamo, tá? Núcleo anterior do tálamo e também o núcleo dorsomedial do tálamo também estão relacionados com o sistema límbico. O próprio hipotálamo, tá? Que é uma parte do diencéfalo, e esse hipotálamo ele é muito importante porque é através do hipotálamo, ou seja, o sistema límbico aciona o hipotálamo, e o hipotálamo, de acordo com as informações recebidas pelo sistema límbico, é que vão acionar a formação reticular, que vão acionar o sistema autônomo, né? Tanto simpático quanto parasimpático, vai acionar o sistema endócrino, vai acionar o sistema comportamental sexual, né? Vai estar relacionado com o controle hídrico, né, do nosso corpo, ou seja, a regulação da água do nosso corpo, regulação de nutrientes do nosso corpo, que estimula o ato de comer e o ato de parar de comer, por exemplo, e também está relacionado com o controle da temperatura, né? Então nós temos aí o hipotálamo, que é uma estrutura muito importante do sistema límbico, que é através do hipotálamo que todas as alterações fisiológicas que caracterizam então as emoções são geradas, né? Nós temos aqui o corpo mamilar, tá? Que pertence também ao hipotálamo e que a função dele é retransmitir essas informações vindas do hipocampo para o núcleo anterior do tálamo e depois do tálamo envia novamente para o córtex cerebral. Nós temos o fórnix, que é um conjunto de axônios que traz as informações do hipocampo para o corpo mamilar. E depois, por último, nós temos a formação reticular, né? Tanto a área tegmentar ventral, que produz dopamina, que faz parte da via mesolímbica dopaminérgica,
que aciona estruturas do prazer, recompensa e bem-estar, como também os outros núcleos da formação reticular, como por exemplo o locus ceruleus, o magno da RAF, os neurônios gigantomagnocelulares e também a substância cinzenta periaquedutal, que fazem parte da formação reticular e que também estão relacionados com comportamentos emocionais. Tá? E aqui nós temos então o lobo da ínsula, né? Então aqui nós temos o cérebro numa vista lateral, aqui nós temos a parte mais anterior, que é o córtex frontal, aqui superior, córtex parietal, e aqui inferiormente nós temos o córtex, né, o lobo temporal. Se nós retirarmos uma parte do frontal, uma parte do parietal e uma pequena parte do temporal, nós enxergamos este lobo aqui dentro, que é o lobo da ínsula, né? O lobo da ínsula está relacionado, está conectado, ele faz conexões com a amígdala cerebral e com o córtex pré-frontal. Tanto reciprocamente, né? Então, tanto ele envia para a amígdala quanto para o córtex pré-frontal, quanto recebe das duas e é acionado. Está relacionado com a interpretação e tradução dos estímulos em emoções e sentimentos. Tá? Então, o som, cheiro, gosto, visão, sensibilidade geral, ele vai transformar essas informações, vai interpretar emocionalmente, né, como nojo, desejo, arrependimento, orgulho, culpa, enfim. Né? Ele é ativado quando nós ouvimos músicas, quando nós temos que reconhecer expressões faciais, tomar decisões, analisar situações e também em vinganças, né? Vingativo, né? Quando ele está hiperativo, ou seja, muito ativado, é onde geram-se então as fobias e o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Essas fobias podem ser variadas, tanto você pode ter a fobia social, quanto fobias específicas. Fobias específicas de água, de lugar fechado, de altura, de escada, de algum tipo de animal, de algum tipo de lugar, de algum tipo de pessoa, de algum tipo de perfume, enfim, né? Fobias são variadas. Tá? E o transtorno obsessivo compulsivo é quando você tem uma obsessão por algo e uma compulsão de fazer algo para suprir essa sua obsessão. Tá certo? Também tem uma aula lá no meu canal do YouTube que fala sobre ansiedade e fala especificamente sobre o TOC, né? Quais os tipos de características, o que acontece no TOC, o que é uma obsessão e o que é uma compulsão, ok? E em caso de lesões no lobo da ínsula, nós vamos poder aparentar uma apatia, porque nós não temos mais a capacidade de interpretar informações emocionalmente. Nós podemos ter a perca do libido sexual e incapacidade de distinguir cheiros bons de cheiros ruins, gosto bom de gosto ruim, expressões faciais boas ou ruins. Tá? Então, esta é a função do lobo da ínsula. Bom, pessoal, então aqui chegamos ao final dessa nossa primeira parte de sistema límbico e emoções. Né? Então, recapitulando, eu comecei falando sobre o que é emoção né, no enfoque de Charles Darwin. Depois eu falei das teorias de James Lang e Canon Bird, qual a diferença de cada uma. Eu expliquei o que são as emoções, quais as suas funções, ou seja, tanto de sobrevivência, de proteção, quanto também de uma interação social. Comentei também sobre as respostas emocionais, tanto fisiológicas, ou seja, autônoma, quanto motora, que podem ser voluntárias ou involuntárias. Também falei aí sobre a questão da resposta emocional imediata e da resposta emocional prolongada. E também falamos o que é o sistema límbico, como ele é formado, qual a função do sistema límbico, né? E quais as suas estruturas aí, terminando aqui com o lobo da ínsula. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês tenham entendido e que vocês, né, aprendam então sobre esta primeira parte aí sobre as emoções e o sistema límbico. Né? Não deixem de fazer comentários na descrição do vídeo, sugestões, reclamações, dúvidas, né, elogios.
que eu estarei respondendo a todos assim que possível. E desejo a todos aí ótimos estudos, né? Que vocês consigam aprender e entender este conteúdo. E nos vemos até a próxima videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais.